Convido a todos para abrirem a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 26. As crianças vão sair para ter a mensagem. E eu quero falar hoje, principalmente para os jovens. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão aqui, só para eu ver aqui. Que isso? Tem gato aí no meio, viu? 30 anos. E eu quero falar um pouquinho sobre os princípios da palavra de Deus para a gente ter sucesso na vida. Eu sei que a mocidade vive uma pressão muito grande, do ponto de vista de ir embora do Brasil, ir para o Canadá, né? Existe a pressão da falta de perspectiva, de falta de referência do Brasil hoje. Mas nós não podemos dirigir a nossa vida baseado em circunstâncias, mas segundo a palavra de Deus. Eu vou colocar alguns princípios que aparecem em Gênesis, capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lo de Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra.
Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Senhor Deus, nós estamos diante da tua santa palavra. Tu conheces o coração de cada jovem, de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos assistindo na internet. E tu sabes, ó Deus, o desejo que nós temos de sermos bem-sucedidos na vida, de sermos abençoados por ti, de encontrarmos, ó Deus, esse caminho, essa trilha da bênção, da prosperidade, da fartura, a bênção, ó Deus, da satisfação. Pai, fala conosco, fala-nos através da tua palavra, nós te pedimos humildemente, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, esse texto é texto para crente. E eu quero falar principalmente para os jovens crentes. Qual é o caminho de Deus para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida, nos nossos empreendimentos, nas nossas realizações? Não importa onde nós estivermos, diz o texto, que sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Era um tempo de seca, era um tempo de fome, era um tempo de crise, era um tempo de escassez. Mas nesse tempo, diz no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Primeiro princípio que eu quero colocar aqui à luz da palavra de Deus é que nós somos bem-sucedidos na vida se nós ficarmos onde Deus quer que nós fiquemos. Não importa se é o Brasil, não importa se é o Nordeste do Brasil, não importa se é o Canadá, não importa se é a Austrália. A primeira coisa que você tem que perguntar para Deus é: Senhor, onde quer que o Senhor deseja que eu esteja? E veja no texto que Deus aparece e diz: não desças ao Egito. Preste atenção, meu irmão. O lugar mais seguro, o lugar mais abençoado da vida, não é aquele ambiente de prosperidade material, mas o lugar mais abençoado da vida é quando nós obedecemos à vontade de Deus. Diz o texto sagrado, no versículo 6, o que é que diz lá? Lê comigo aí, por favor. 26:6, o que é que diz? Isaque, pois, ficou em Gerar. Ficou na terra da seca. Ficou na terra da dificuldade. Ficou na terra da crise. Eu estou vendo a juventude desesperada. E você precisa, como jovem crente, aprender que o lugar da bênção não é o lugar da prosperidade material, mas é o lugar onde Deus quer que você fique, esteja. Porque antes de ter um projeto material para você, antes das suas conquistas intelectuais, econômicas, você precisa aprender, está aí nos versos 3 e 4, que Deus tem um projeto espiritual para os crentes. E o projeto de Deus para Isaque é continuar através de Isaque, da sua descendência, a construção do povo de Deus. Como é que eu vou dizer isso para vocês? Eu tinha 30 anos, 1996, quando estava vindo para São Paulo, e um grande pastor, amigo, reverendo Boanés Ribeiro, falou: Arival, você precisa ir para os Estados Unidos, fazer mestrado, doutorado.
em Westminster, naqueles negócios tudo lá. Eu falei, pastor, eu sou da roça. Eu sou da roça. Ele disse, mas você não pode perder essa oportunidade. E eu me lembro que eu hospedei lá em Recife, era pastor em Olinda, a figura do Dr. Andrew Jumper, que estava com câncer para morrer, e ele estava aqui no Brasil, só chamando jovens pastores para ir para os Estados Unidos, com tudo pago. Eu me lembro que eu orei, pedi a direção de Deus na minha vida, naquele tempo lá, nem falei nada com Tássia, senão ela ia, né, Tássia? Né? Não é o design divino aí que vocês estão aprendendo, que o homem tem que liderar espiritualmente, né? Tem esse negócio aí agora. E eu lutei com Deus em oração, porque o convite é tentador, os meninos eram pequenos, podia aprender outra língua, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Todas as conquistas eram assim. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui eleito pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros. Tinha 11 candidatos, todos desistiram, ficaram 3. Na véspera da eleição, 2 desistiram, eu fui candidato único. Quem conhece aqui os mais antigos? Eu me lembro da Roseli Toledo, ela disse, pastor, eu não votei no senhor porque eu nem conhecia o senhor. E seria muito feio se eu perdesse para mim mesmo. Mas eu quero dizer para você que eu não me arrependo, porque eu entendo que Deus estava dirigindo a minha vida. Tive a oportunidade de estudar, fazer mestrado, doutorado, tudo aqui. Tássia teve outras oportunidades, os meninos hoje, a gente vê a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, irmãos, não se resume a coisas materiais. A bênção de Deus não está no lugar onde tem prosperidade econômica, intelectual. Fica em Gerar. Porque em Gerar eu vou abençoar você. Eu tenho um projeto para você. Mais adiante, eu vou mandar um neto seu ir para o Egito. Mas agora não é para ir para o Egito. Segundo princípio que aparece aqui, essa historinha que aparece do verso 7 até o verso 11. Primeiro, se você quer ser bem-sucedido e abençoado por Deus, fique no lugar onde Deus quer que você esteja. Segundo lugar, não queime etapas na sua vida. Não construa a sua vida com mentiras. Veja no texto que Isaac vai repetir o mesmo pecado de Abraão. Deus deu para Isaac uma mulher bonita, chamada Rebeca. E ele, com medo dos filisteus, ele mentiu dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Preste atenção, irmão. Você, para ser abençoado por Deus, não precisa de mentira, não precisa de corrupção, não precisa queimar etapa, não precisa fazer coisas erradas. Você não precisa mentir, você não precisa fingir. Segundo o pastor Hernandes, foi a partir daqui que começou o problema do casamento de Isaac. Foi a partir daqui que começou a haver uma divisão e um problema sério no casamento de Isaac. E tem muitos jovens hoje, porque todos os jovens hoje querem ter o sucesso do cara do Facebook. Muitos jovens hoje estão sendo motivados a ter o seu $1 milhão até os 30 anos. E há muitas propostas, e há muitas receitas hoje, que são imorais, que não estão de acordo com a palavra de Deus. São caminhos curtos, mas são caminhos de pecado, são caminhos errados, são caminhos de mentira. Então, em nome de Jesus, se você quer ser bem-sucedido na vida, fique onde Deus quer que você esteja, mas não venda a sua alma, não venda a sua idoneidade, não venda o seu caráter. Seja uma pessoa íntegra. Terceiro princípio está aí no versículo 12. Versículo 12. Lê comigo aí, por favor, o que é que diz o texto? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o... Preste atenção.
Fique no lugar que Deus quer que você esteja. Mantenha a sua integridade e não vá pelo caminho mais curto. Terceiro, trabalhe. Trabalhe. E aqui, se você observar nesse texto, há uma parceria. Diz aí que ele semeou Isaac naquela terra. Por que o texto diz naquela terra? Porque é a terra dos filisteus. É a terra que estava tendo fome, que estava tendo sequidão. E ele trabalha ali. E meus amados irmãos, o trabalhar na terra aqui não é uma agricultura mecanizada, com os recursos que nós temos hoje. É trabalhar duro. Quem conhece a geografia da Palestina sabe o que é trabalhar naquela terra. E aqui eu quero chamar a atenção dos jovens, não existe outro caminho na palavra de Deus que não seja a bênção através do trabalho. Está lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos, comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E é tão bonito isso aqui, porque quem trabalha, Deus o quê? Abençoa. Veja o texto assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por que isso? Porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Eu estava conversando, visitando o irmão lá no sertão da Bahia, e ele furou um poço lá, e quando for medir a vazão do poço, era 1.200 litros por hora. Ele diz, mas pastor, a carência é tão grande aqui, que nós fizemos um culto de oração na beira do poço, e agora está dando 4.000 litros por hora. E você não acredita? Nós chupamos melancia, sem caroço, do meio do sertão. Coisa mais linda do mundo. E ele diz, Deus tem abençoado aqui. Nós já recebemos mais de 800 pessoas por batismo nesses últimos 3 anos, nessa região inóspita. E a gente vê a bênção de Deus. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente persevera, mais Deus o que nos abençoa. Diz o texto, no versículo 13 e 14, lê comigo aí o que diz aí. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Preste atenção. Você quer ser bem-sucedido na vida? Fique onde Deus quer que você esteja. Você quer ser bem-sucedido na vida? Mantenha a sua integridade. Você quer ser bem-sucedido na vida? Trabalhe arduamente, porque Deus vai abençoar você. Quarto lugar, você quer ser bem-sucedido na vida? Prepare-se para enfrentar os invejosos. Os invejosos. Veja no texto que o texto termina assim. Ele foi abençoado e os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Inveja é uma desgraça, irmãos. Quem já foi alvo de inveja aqui? Levanta a mão. Pode falar, gente. Quem é invejoso aqui? Levanta a mão. Vou dar a pergunta. Inveja. Invejar é desejar o que o outro quê? Tem. Desejar o que o outro tem. E eu não sei se você observa, mas isso tem em todo lugar. Você começa a ser abençoado, a primeira coisa que você vai enfrentar se chama inveja. No trabalho, na família, na igreja, em qualquer área da sua vida, você será alvo de inveja, de perseguição, de maledicência. Então, prepare o couro para isso. Sabe o que os caras fizeram? Tem uma turma aí que é especialista em entupir poço. Entupir poço. Diz o texto sagrado
Versículo 15. Por isso, por causa da inveja, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os o quê? De terra. Irmãos, sem água no sertão, sem água no semiárido, não tem prosperidade, não tem, você não pode criar, você não pode plantar, você não pode absolutamente nada. E você pode ter certeza que tem gente que veio para a vida para entupir o seu poço. Tem gente que é especialista na igreja, no trabalho, ele vive só criticando, prejudicando, criando situações para prejudicar o outro. A inveja é diabólica. Você se lembra de Saul? E porque ele invejava Davi, diz a palavra de Deus que um espírito mau se apossou dele. Quando você começa a nutrir a inveja abre um espaço na sua vida para algo diabólico. E as pessoas, elas são capazes de tudo por causa da inveja. Veja o texto, meus amados irmãos, que Isaac então foi expulso. Disse Abimeleque, versículo 16 a Isaac: aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Quem está dizendo isso, irmãos? O rei dos filisteus. Veja, o crente, sozinho, habitando uma terra, seguindo as orientações de Deus, ele foi mais abençoado do que todo aquele povo. Havia uma coisa especial, uma bênção de Deus na vida de Isaac. Mas eu quero dizer para você que o quinto princípio para você ser bem-sucedido na vida é você perseverar fazendo o bem. Perseverar no seu trabalho, no seu projeto de vida. Perseverar. Diz o texto sagrado que então Isaac saiu dali, acampou no vale de Gerar, tornou a Isaac abrir os poços, mas lhe deu os mesmos nomes do seu pai. Mas diz o texto sagrado que os pastores contenderam com os pastores de Isaac e entupiu o poço, cavou outro poço, entupiu o poço. Mas teve um dia, no versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Robote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos o quê? Na terra. Que coisa bonita. Presta atenção, tem um ditado no Nordeste, que diz assim: o que é do homem, o bicho não come. Já ouviu falar nisso? O que é do homem, o bicho não come. O que é seu, pode ter certeza que vai ser seu. Veja que ele vai contendendo, ele vai abrindo o poço, uma paciência danada. Se fosse eu, já arrumava uns capangas, dava uns tiros nesses pastores. Mas ele vai ali, como crente, cavando poço, entupindo poço, cavando poço, entupindo poço. E a gente luta, é assim, irmãos, é assim, a vida é assim. A vida é assim, você que é jovem, você vai no primeiro emprego, você tem um chefe que não gosta de você, você tem colega que persegue, pessoas que vão tentar lhe prejudicar, em qualquer lugar que você estiver, você será alvo de inveja, de perseguição, principalmente se Deus estiver abençoando a sua vida. E o pior, às vezes, a perseguição vem e a inveja de quem menos a gente o quê? Espera. Espera. Você já viu que toda família tem um cunhado rico e tem um cunhado pobre? Sabia disso? Ah, meu cunhado deu bem na vida. Tem aquele cunhadinho, coitado, deu nada. E o pai diz para a mãe: minha filha casou mal. Anotou isso? Eu me lembro quando eu fui casar com Tássia. As tias dela disseram, uma tia disse assim: meu Deus, vai casar com um pastor. Que tristeza. Ela tinha um irmão que era pastor. Disse: pastor, misericórdia. É um contrato de risco, é um negócio sem perspectiva, sem futuro. Se eu hoje não tenho futuro, imagine na época. É assim?
Você já notou que tem isso nos ambientes de família? Tem, onde você vai, tem esse tipo de competição, tem esse tipo de ficar comparando, etc. Mas, meu irmão, passe por cima de tudo isso. Isso aí faz parte do show da vida. Persevere, persevere. Cavou seu poço, abre outro. Cavou seu poço, abre outro. Vai chegar uma hora que Deus diz, basta. 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 E o que eu acho interessante nesse texto, versículo 24, lê comigo aí. Versículo 24. Na mesma noite, que mesma noite? Na mesma noite que furou o quê? O poço. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, não temas porque eu estou, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o quê? Meu servo. Deus estava com ele. Deus está conosco quando a gente é alvo de inveja, quando estamos entupindo o nosso poço. Mas o que Deus está colocando aqui é o seguinte. Isaac, o projeto que eu tenho para você não é de poço. O projeto que eu tenho para você é um projeto espiritual. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E aqui que você tem que entender, o crente ele é abençoado não para viver a materialidade da vida. O crente é abençoado por Deus porque Deus tem um projeto espiritual para a nossa vida. E veja, eu acho extraordinário aqui, no versículo 25, porque a resposta que Isaac dá, e eu queria que todos nós dessemos, é que todo o sucesso, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus na vida, devem ser colocadas no altar de Deus. Amém? Veja no versículo 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Isso aqui é muito importante, meus amados irmãos, porque a nossa vida, a vida do crente, a sua vida como jovem, tem que ser uma sequência de altares. Você precisa levantar na sua vida econômica, na sua vida intelectual, na sua vida profissional. Você tem que sempre levantar altares e dizer, Senhor, obrigado. Porque isso que está acontecendo comigo é bênção do Senhor. Coloca no altar de Deus, coloca diante de Deus tudo aquilo que Deus tem lhe dado. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos é preservado por Deus. Não existe, meus amados irmãos, na minha vida e na sua vida, sucesso sem a bênção de Deus. E aí eu queria chamar a sua atenção para duas coisas que estão na segunda parte do capítulo. É que a sua vida, a minha vida, a nossa vida como crentes, quando Deus nos abençoa, é para que as pessoas vejam o agir de Deus na nossa vida. Você está sendo abençoado não porque você é o cara. Você está sendo abençoado porque Deus está contigo. Veja que coisa linda. A partir do versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Veja que um crente só incomoda a nação toda. Vai até o comandante do exército. Agora lê comigo. Versículos 17, 27 e 28. O que é que diz? Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos o quê? Aliança contigo. Vimos o quê? Claramente que o Senhor é contigo. E não adianta você perseguir, criticar, invejar,
uma pessoa que Deus está com ela, que Deus está abençoando. Não adianta você amaldiçoar a quem Deus abençoa. Não adianta você perseguir a quem Deus abençoa. E aqui a aplicação desse texto é fantástica, porque aqui é uma declaração pública, um testemunho dos inimigos. Deus está com Isaac, vamos nos aliar o quê? Com ele. Vai que uma bênção dessa cai para o meu lado. Né? Mas encerrando, irmãos, eu quero terminar com o versículo 35. 34 e 35. Vamos ler juntos? Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filho de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Preste atenção. O homem é bem-sucedido, o homem é abençoado, mas isso não nos isenta de termos o quê? Amargura. Problemas. E problema de filho é problema de pai. Amargura de filho, sofrimento de filho, é sofrimento de pai e mãe. É ou não é? Não tem jeito. Não tem jeito. O desgramado do Esaú, primeiro, ele pratica o que? A poligamia. Ele casa com duas o quê? Mulheres. Segundo, ele casa com duas mulheres que não eram mulheres do povo de Deus. O objetivo de Esaú aqui era machucar o coração o quê? De Isaac. De Isaac. Então veja bem, vida abençoada, vida próspera, vida no centro da vontade de Deus, não significa que a gente não passe por amargura o quê? De espírito, que a gente enfrente sofrimentos, dificuldades, decepções. Louvado seja Deus por isso. Meus jovens, vocês entenderam a mensagem ou não? Então vamos para cima. Vamos para frente. Não vamos temer nada não. Tá certo? Nada a temer, quem tem teme. Tudo passa. Tudo vai passar. Deus vai melhorar. Nós seremos uma grande nação ainda. Nós seremos um povo abençoado. Deus irá produzir uma reforma no nosso país. Nós temos gente, nós temos cultura, nós temos inteligência, nós temos terra boa, nós temos tudo. Somos um povo abençoado por Deus. Essa é a nossa terra. Vamos ficar aqui. E vamos ter a certeza de que Deus vai nos abençoar nessa terra. Tá certo? Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós não queremos ser felizes sem a bênção do Senhor. Nós não queremos prosperidade material sem prosperidade espiritual. Nós não queremos, ó Deus, dinheiro sem conversão. Nós não queremos riqueza sem santidade, sem compromisso, Senhor. Pai, abençoe a juventude da Tua igreja. Abençoe esses jovens que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa dirigir a vida deles, segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor possa aparecer para cada um deles, falar-lhes ao coração. E que eles possam ter a humildade e a submissão de seguir a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Que o Senhor endireite os nossos caminhos, que o Senhor guie os nossos passos. E que o Senhor nos proteja e nos guarde de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.